Cuidado! O que foi exposto até agora, segundo Glenn Greenwald, é apenas a ponta do iceberg. São 6 gigabytes de arquivos, fotos, vídeos e áudios a serem analisados. E aos poucos eles estão sendo. E como a gente já sabe que a nossa vida não é fácil, se fosse fácil a gente já teria acabado com essa ilegalidade lá atrás, junto com os bravos colegas que estão aqui comigo, o presidente do Senado diz que a chance é 0 de acatar o impeachment do Alexandre de Moraes. Sem problema. Está tudo na normalidade. Nenhum impeachment que ocorreu nesse país foi iniciado com o presidente da casa dizendo que o acataria. Eu tenho ouvido aqui alguns discursos que não me surpreendem, mas estimulam a minha repugnância diante da hipocrisia, diante do falseamento da história e falseamento da realidade. Vejo, muitos parlamentares que aqui falaram pedindo impeachment do ministro Alexandre de Moraes, são parlamentares que tentam falar em nome da democracia, mas são parlamentares que apoiam o AI-5, que apoiam a intervenção militar, que apoiaram a ditadura, que apoiam torturadores, têm torturadores como seus ídolos. Essas pessoas falam em democracia. Mas eu não quero nem discutir aqui a opinião pessoal de vocês que fazem discursos contra a Constituição brasileira. Alguns aqui é que deviam estar em processo de crime por fazer defesas contra a Constituição. Mas eu quero falar do fato. O ministro Alexandre de Moraes não cometeu nenhuma ilegalidade. Ele era o presidente do TSE e ele é ministro do Supremo. O ministro Alexandre de Moraes cumpre a lei de 97, a lei 9.504, que deu ao TSE o poder de polícia. O TSE ele pode não só identificar os crimes eleitorais, como ele pode inibir as práticas ilegais e pedir a punição. Muito grave, Brasil, que estamos observando com a ditadura da toga sendo exposta. Como é que é? Com provas concretas. O ditador está nu, ele não tem mais o que fazer. Inquéritos ilegais, inconstitucionais, ao arrepio da lei, utilizando a estrutura do Estado para perseguir a população, para perseguir o espectro político que ele detesta, que é a direita conservadora. Meus amigos, cidadãos, nós já tínhamos o inquérito das fake news, as prisões excessivas e absurdas, e agora denúncias robustas de abuso de poder, e por que não dizer de crimes. Cabe ao Senado da República ter a coragem moral de representar cada brasileiro que passou a procuração para que eles bem representem. Não podemos admitir a ditadura da toga no nosso país. É doença, vai se tratar. Estou vendo hoje bolsonaristas se esgoelarem da tribuna. Há muito tempo eles planejam tentar uma anistia para quem buscou acabar com a democracia no Brasil. Aliás, tentaram de todas as formas, mas deram um tiro no pé quando pediram para o Congresso Nacional instalar uma CPMI para averiguar o 8 de janeiro. E a CPMI, no seu relatório, provou e deixou claro: houve uma tentativa de golpe, queriam liquidar o processo democrático, retirar o direito de voto do povo brasileiro para que Bolsonaro se perpetuasse como um ditador no poder. E não conseguiram. Felizmente, foram presos e muitos ainda estão para ser condenados. Sabendo que entre os condenados e presos estará Jair Bolsonaro, eles tentam agora um processo desesperado de novamente julgar o povo brasileiro contra as instituições, o Tribunal Superior Eleitoral e o Supremo Tribunal Federal principalmente, porque eles não gostam de urna, eles não gostam de voto e eles não gostam da ordem instituída democrática. E por isso querem de toda forma que o inelegível seja anistiado e possa continuar com sua pregação golpista. Todos sabem, está no relatório da CPMI, Bolsonaro roubou joias, foi aos Estados Unidos vendê-la
e até Mauro Cid, que era o seu primeiro auxiliar, testemunhou que realmente as joias vieram das Arábias para que fosse feito um processo de privatização de uma importante petrolífera brasileira na Bahia. E aquela tentativa levou a que ele recebesse joias e buscasse vender essas joias. Portanto, um roubo da joia da coroa. Para isso ele falsificou cartão de vacina, presidente. E ao falsificar o cartão de vacina, ficou dos Estados Unidos, articulando um golpe que ele buscou dar no Brasil e que foi derrotado. O deputado Van Harten perguntou na tribuna: o que tem em comum esses que estão sendo agora condenados pelo Supremo Tribunal Federal? A resposta é fácil. O que eles têm em comum é que são golpistas e foragidos. Foragidos aqui do Brasil por estarem respondendo na justiça o que fizeram. Não haverá anistia. A propósito de notícias que têm sido veiculadas a respeito do ex-presidente desta casa, ministro Alexandre de Moraes, um grande ex-presidente que cumpriu um enorme papel, como é de conhecimento geral do país, nas eleições de 2022, e apenas fazer algumas observações. Em primeiro lugar, notícias que têm sido veiculadas sobre a acumulação de cargos de ministros do Supremo Tribunal Federal e de ministros do Tribunal Superior Eleitoral, lembrar a todos que esta é uma escolha constitucional que o Constituinte vem fazendo desde a década de 30 do século passado. Os ministros do Supremo Tribunal Federal, como os ministros do Superior Tribunal de Justiça, compõem esta casa, honram a história desta casa por determinação constitucional. Na vida, às vezes, existem tempestades reais e, às vezes, existem tempestades fictícias. Acho que nós estamos diante de uma delas. Em nenhuma hipótese e em nenhum caso houve fishing expedition dirigida personalizadamente a qualquer pessoa de maneira aleatória. Informações para instruir inquéritos que já estavam em curso. Em segundo lugar, e muito importante, todas essas informações solicitadas eram informações públicas. Quando as informações chegavam, elas eram imediatamente formalizadas, inseridas no âmbito dos processos e dada vista ao Ministério Público. Portanto, a ideia de que foram iniciativas tomadas à margem da lei é completamente equivocada. É uma desinformação jurídica. O Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, também defendeu Alexandre de Moraes. Invariavelmente, onde cabia nos processos sob a relatoria do ministro Alexandre de Moraes a intervenção da Procuradoria-Geral da República ou da Procuradoria-Geral Eleitoral, houve a abertura de oportunidade para a atuação do Ministério Público. E eu posso acrescentar que nessas e também em outras tantas oportunidades, eu pude pessoalmente verificar as marcas de coragem, diligência, assertividade e retidão nas manifestações, nas decisões e no modo de conduzir o processo do ministro Alexandre de Moraes. Basicamente, a incitação a golpe de Estado, a incitação a atentados antidemocráticos, a glorificação do AI-5, a discursos de ódio contra ministros dessa Corte e do Tribunal Superior Eleitoral, inclusive com ameaças de vida, ameaças de morte, risco à vida dos integrantes e seus familiares. Obviamente, o caminho mais eficiente da investigação naquele momento era a solicitação ao Tribunal Superior Eleitoral, uma vez que a Polícia Federal, lamentavelmente, num determinado momento, pouco colaborava, nós sabemos, com
as investigações, retirando o apoio do delegado, seria esquizofrênico eu, como presidente do Tribunal Superior Eleitoral, me auto-oficiar. O que será que ele quis dizer, hein? Até porque, como presidente do Tribunal Superior Eleitoral, no exercício do poder de polícia, eu tinha o poder pela lei de determinar a feitura dos relatórios. O cabo é bom.